Bati cabeça, porque não era nada informatizado naquela época. Então, por exemplo, para você abrir um CNPJ na Receita, você não fazia o formulário online, não tinha o retorno online. Era na mão, levava, agendava o horário, levava na Receita. Ah, tem esse errinho. No Brasil, hoje, 7% faz economia do seu dinheiro ou investimento do seu dinheiro para o futuro. 7%. Então, eu tenho 93% das pessoas que não faz nada para investir no seu futuro e que chega no futuro, aposentadoria, ficar velho e não tem dinheiro, certo? Nos condomínios a gente reduz para 1%. 1%? 1% dos condôminos pensam no futuro e fazem esse fundo de manutenção para a fachada. Mas as pessoas vão falar da mesma forma que o síndico está roubando, está pegando dinheiro da obra, está ganhando bola e por isso que ele precisa de aditivo para ganhar mais dinheiro da obra. Então, assim, acontece. Agora, tenha uma equipe de engenharia acompanhando, tenha um bom jurídico. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast da Serpol, a gente tá indo pro episódio 2, hoje com uma convidada ilustre que eu vim acompanhando nas mídias sociais há um tempo, Karina Napp. Vou fazer um resuminho aqui sobre ela, síndica profissional, CEO da Ademix Service, possui mais de 10 anos de experiências em condomínios, formada em comunicação social, técnica de edificações, mediadora de conflitos pela Getúlio Vargas, colunista em diversos portais do mercado condominal, professora, palestrante, e só pelo esse bate-papo antes desse começo de podcast já faz muito mais coisas do que está aqui, né? Algumas. Karina, conta um pouquinho da sua história, do seu começo, como que foi para você entrar nesse mercado de síndica. Era algo que você já almejava quando você era adolescente ou algo que você caiu de paraquedas e pegou gosto pela coisa? Conta um pouquinho mais pra gente desse seu começo nesse mercado. Olha, eu vou te falar que ninguém adolescente vai sonhar em ser síndico. Então, essa opção é zero para qualquer um. Por duas razões. A primeira é porque você tem que ser sequelado para ser síndico. Mas o principal é que a sindicatura profissional, ela não tem 30 anos de mercado, né? Certo. Então, o primeiro síndico profissional, com a primeira nota emitida e tudo mais, tem 26 anos. Então, não tem como os adolescentes, eu, pelo menos, com a minha idade adolescente, 30 anos atrás, não teria como sonhar, porque não existia a profissão. Certo. Eu sou jornalista de profissão, né? E aí eu comecei indicada por uma empresa, uma construtora, uma grande construtora, em Salvador, para assumir a primeira implantação. Eu nunca tinha feito isso na vida. Então, foi nessa brincadeira de resolve, emite o AVCB, emite a convenção, faz a implantação do condomínio. Eu falei, então, eu nunca fiz. Mas se você consegue escrever um jornal, você consegue fazer um condomínio. E aí eu fui aprendendo, tomando gosto e não parei nunca mais. O pessoal olhou ali e falou assim, ela tem capacidade de escrever, vamos fazer um teste, aconteceu e tá até hoje. Vai que ela entende de direito, ela faz política econômica, escreve 7 páginas de um jornal por dia, ela consegue fazer isso. Ela e tirou de letra também, Exatamente. Né? Olha, bati cabeça, porque não era nada informatizado naquela época. Sério? Então, por exemplo, para você abrir um CNPJ na Receita, você não fazia o formulário online, não tinha o retorno online. Era na mão, levava, agendava o horário, levava na Receita. Ah, tem esse errinho. Volta, refaz aquele calhamaço todo de novo, porque você não pode rasurar. Aí leva de novo, então era meio complexo. Foi um intensivão que você fez ali, já um treinamento para as coisas que vieram do futuro, acontecendo até hoje, já se preparando, então. E aí a profissão de síndico, ela é multidisciplinar, né? Sim. Então não adianta você entender só do direito condominial, não adianta você entender só de relações interpessoais, tem que entender de tudo. Então tem que saber um pouco de engenharia para saber se aquela proposta está falando o real. Tem que saber um pouco sobre manutenção de bombas, para o cara da bomba não falar assim, quebrou o motor de rotação XPTO. Você fala, ele está falando, eu vou acreditar. Não, queimou como? Por quê? Você tem que saber essas respostas, porque senão qualquer um passa a perna.
Então, nossa, você tem que sim. saber de tudo. Nossa, você trouxe uma dor, que eu sou do comercial da Serpol, eu tenho esse contato com os síndicos e eu percebo muito que a grande maioria dos síndicos, eles têm muito essa dificuldade, por exemplo, vamos falar aqui no nosso cenário que a gente presta serviços de obra de reforma de fachada. Quando a gente manda um orçamento com outros concorrentes, nessa parte de equalizar essas propostas, ver o que cada um está propondo, porque cada empresa vai propor uma metodologia, cada empresa vai propor uma área para tratamento, e por eles não ter esse conhecimento técnico, né, fica muito refém das empresas, né? Então, o que você faz para ter esse conhecimento de equalizar esses orçamentos e fazer uma coisa mais assertiva para o condomínio? Bom, primeiro eu estudei, né? Sou técnica em edificações. Então Boa. já começa por aí. Boa. Eu não sou uma engenheira, mas a base de uma edificação eu entendo. Segundo, a gente faz normalmente um acompanhamento. Então, quem faz o mapeamento dá a diretriz do escopo. Sim. Então não adianta vocês falarem, eu vou fazer a reforma da fachada sem ter um mapeamento de fachada. Como que você sabe o que precisa fazer se você não fez um mapeamento? Tem gente que se propõe a fazer mapeamento de fachada só com o drone. Exato. Aí eu falo, como é que o drone vai saber onde está o soncavo? Perfeito. Como é que ele vai fazer o teste do reboco, do emboço? Sem um teste de sem percussão. um teste de percussão, sem um teste químico, de mandar os componentes para o laboratório, para ver como é que está a solidez. Mas fica mais legal, é mais fácil, é mais barato. O barato sai caro. Então, faça um teste completo, de descer na cadeirinha, fazer o teste de percussão, fazer o teste técnico, que é com a perfuração, as janelas de inspeção, porque tem que fazer, tem que saber como que está o atrás. Porque você já está desplacando a frente, seja ela pastilha, seja ela textura, monocapa, enfim, se ela já está desplacando, como é que está o atrás? Foi só uma falta de impermeabilização? O que está acontecendo? A ferragem já está estufando porque já entrou água? Tem que ter esse teste. E aí, com base neste laudo, nesse mapeamento de fachada, que tem que ser feita por empresas especializadas, então não adianta ser o João da esquina que desce batendo com martelinho de borracha, falando, eu tô ouvindo que aqui tá um som mais ou menos. Não, tem que ser alguém com RT, seguro de vida dos funcionários, embasamento técnico, conhecimento, para fazer o mapeamento, e este resultado, este laudo do mapeamento, vai te dar o embasamento para o escopo da obra. E vai facilitar muito mais na hora de balizar os orçamentos de todos os concorrentes. Sim, mas mesmo assim, você pede A, B e C no escopo. As empresas mandam AB, AC, CDEF, eles não mandam o escopo completo. Então, quando a gente pede os escopos, a gente tem que ler as propostas e eu planilho, né, as propostas, a empresa A vai fazer isso, 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 ok. A empresa B é isso, isso, faltou isso. Empresa B, por gentileza, tira isso do escopo que não precisa e coloca isso. Perfeito. Empresa C, vocês não colocaram isso e isso. Eu não faço, muito obrigada, você já sai da concorrência. Então, por exemplo, hoje tem empresas no mercado que não fazem calafetação de janela. Não me pergunta por quê, porque para mim a parte mais fácil de mapeamento, de uma reforma de fachada, é uma calafetação de janela, né? Sim. Vamos combinar? Sim. Mais fácil do que tratar trincas, Bem fissuras, mais. é fazer uma calafetação de janela. Aí eu falo, mas por quê? Porque as pessoas brigam de ter que tirar a tela, eu não aguento mais essa briga. Meu amigo, as pessoas brigam porque tem poeira numa obra. Porque tem poeira numa obra. Então, assim, Perfeito. As pessoas vão brigar, mas você não pode deixar de fazer o correto. Eu não vou fazer aquela calafetação da janela. Beleza, vai chover, vai entrar água por ali, vai estragar toda a sua reforma de fachada. Você mesmo está perdendo a sua própria garantia, porque vai estragar seu trabalho. A grande parte das pessoas que tem problema nas unidades de mofo, de infiltração, vem da onde? Das janelas. Das janelas. Então, logo na hidrolavagem das torres, a galera já grita, entrou água na minha casa. Por quê? Porque não tem a calafetação. Então, a gente já sabe que dali já tem um problema grande. Aí uma empresa não fazer, não é muito compreensível. Então, tem que saber, tem que ter esse conhecimento. E você acha que é bom o condomínio fazer alguma reserva, reservar um dinheiro para manutenção? Você acha que seria o ideal? Um plano de manutenção preventiva. Plano de manutenção, prever antes que aconteça. Porque assim, a fachada a gente sabe que vai dar problema. Dependendo do tempo, da quantidade de tempo, ela vai dar problema uma vez. Sempre tem que fazer a preventiva. E por que raios o pessoal sempre deixa acontecer?
Porque funciona assim. Eu vou te explicar. É uma curiosidade que eu tenho. Vamos deixar cair um pedacinho? Vamos esperar desplacar. Tem o risco de matar alguém e depois a gente vai. E o custo acaba sendo muito maior do que eles têm em caixa para fazer rateio. E com certas coisas ficam muito mais complexas no final das contas. Eu vou te explicar com um cenário macro. Pode ser? Pode. No Brasil, hoje, 7% faz economia do seu dinheiro ou investimento do seu dinheiro para o futuro. Exato. 7%. Então, eu tenho 93% das pessoas que não faz nada para investir no seu futuro e que chega no futuro, aposentadoria, ficar velho e não tem dinheiro, certo? Certo. Nos condomínios, a gente reduz para 1%. Caramba. 1%? 1% dos condôminos pensam no futuro e fazem esse fundo de manutenção para a fachada. É muito pouco. É nada. É nada. Por quê? Porque eles sabem que a cada 2 anos tem que fazer a lavação da fachada e recalafetar as janelas, porque daí você já evita 90% dos problemas. Porque você lavou, você tem um ponto ou outro ali para fazer um reparo perfeito, se aparecer, porque se você faz direitinho não vai aparecer nada. Calafetou as janelas, não vai ter a infiltração, resolveu. 5 anos depois, faz a manutenção. Uma pintura, um conserto de trinca e tudo mais. Não, hidrojateamento tem que fazer a cada 2 anos. Cada 2 anos. E aí, você já fez, já se preveniu, certo? As pessoas não. Elas esperam acontecer. É o bom e velho condomínio Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não vai acontecer com a gente. Como é que a fachada vai acontecer? Nunca caiu, tem 40 anos o prédio nunca caiu. Aí do nada cai, mas não cai um pedacinho desse tamanho, não é uma pastilhinha. Exato. Né? Cai um bloco de 50 por 1, faz um maior estrondo. Karina, você não viu isso? Então, vamos lembrar a assembleia de anos atrás, que eu falei, vamos começar, fazer porque temos fundo. que fazer. Ah, mas ninguém quis. Pois é. Vocês queriam esperar acontecer, graças a Deus que não matou ninguém, e vamos fazer a corretiva. Aí, vamos lá, a gente leva para a assembleia. Olha, caiu um pedaço da fachada, está desplacando as pastilhas. Precisamos fazer um mapeamento e, na sequência, a reforma da fachada. Ah, é muito caro. Não dá para consertar só ali onde caiu? Essa é uma dor que a gente tem bastante aqui. Aí eu falo, mas do que vai adiantar a gente consertar só ali onde caiu? Se daqui 3 meses vai cair um outro 2 dias ponto. Pode cair em outro lugar. Porque as pessoas não entenderam que a fachada está exposta tanto quanto. Sim. Então, se cair um pedaço daqui, logo vai cair daqui, ou daqui, ou daqui, porque pega sol, chuva, vento, do mesmo jeito. Interpéries. E foi construída da mesma forma. Então, ainda, mesmo assim, mesmo acontecendo o acidente, as pessoas ainda pensam em postergar as manutenções. Esse é o mais crítico. Agora, quer saber o mais legal? Sabe qual é o principal ponto que as pessoas se pegam? Não é nem quando cai a fachada, um pedaço da fachada. É quando solta um gradil de varanda. Gradil de varanda. É o primeiro a soltar. É o primeiro a soltar. Sai antes do que o pedaço da fachada. Exato. E aí as pessoas falam, Karina, graças a Deus que eu tinha envidraçamento, que eu tinha tela. Aí eu falo, pois é, quanto tempo faz que a senhora vê que está enferrujando e nunca comunicou? E corre o risco também de pegar alguém lá embaixo. Mas é pior, corre o risco da criança dela, o cachorro Tá lá dela, o embaixo. gato dela cair. Exatamente. E é uma coisa dentro da casa dela. Exatamente. E ela não viu, ela não comunicou, ela não fez nada. Mas você acha que, assim, às vezes a pessoa até chega a ver. Mas sempre a gente sabe que tem aqueles espertos, né? Ah, vou esperar cair, porque aí eu jogo no condomínio, porque aí o condomínio paga. Tem aqueles espertos que pode usar essa artimanha de falar, ó, caiu por estrutura, vocês não viram, porque eu vi que você é diferenciado, você desce numa cadeirinha. Você desce numa cadeirinha. E o síndico que não tem essa experiência? Que não tem esse Como é conhecimento que ele pode técnico? se resguardar, que ele não tem esse conhecimento técnico? Como é que ele pode se resguardar? Como é que ele pode chegar e falar assim, gente, vamos fazer um fundo de caixa, vamos fazer alguma reserva, porque... Como é que ele pode explicar esses problemas assim para os moradores? Explicar é fácil, a aceitação que é o difícil. Um síndico olha, vou dar o exemplo do prédio aqui na frente. Certo. Se a gente olhar para o prédio, é que vocês não estão vendo, mas o prédio está cheio de mancha de infiltração preta, para vocês entenderem. Uma amarelinha aqui. Exatamente. Então, assim, se a gente olhar o prédio, só de olhar a gente já vê que sabe. tem infiltração, tem marca de fissura nas juntas de dilatação, ou seja, já está dando problema.
Já tá, ele mesmo, o prédio já mostrou, ó, eu preciso de atenção, me olha, Tá pelo amor de sinal. Deus, não é uma coisa que você não está vendo, está dentro da parede. Então o síndico já pode tirar foto, levar para a assembleia e falar assim, ó, pessoal, já estamos com sinais na fachada disso, daquilo. Gradil é dentro da unidade. Sim. Então as pessoas têm que comunicar. E sim, tem os espertos que acham que se eu comunicar vai sobrar para eu pagar. Exato. Então assim, ele não tá sendo muito inteligente, Porque né? acaba saindo do bolso dele de qualquer forma, né? Sim, acaba saindo do bolso dele de qualquer forma como um todo, de área comum, porque ali é área comum. Sim. Mas ele não tá sendo inteligente por quê? Porque se tiver risco de queda, não é o condomínio que vai ter a perca do parente do animal. Exato. É ele. Então não é uma esperteza muito inteligente, né? Então... E outra, se ele avisasse, o manutencista vai lá, Exato. lixa, passa um ferrox, pinta de Exato. novo pontualmente. Porque pode ser só na unidade dele. Porque ele tem o cachorro e ele lava constantemente. Sim. Então enferrujou mais rápido. Então, assim, sinalize para que a gente possa atuar. Perfeito, perfeito. Eu acho que se todo mundo tivesse essas informações, o nosso trabalho aqui seria muito Bem mais fácil. Bem mais fácil. Até voltando nessa questão do laudo, do mapeamento, é um problema que eu vejo muito. Normalmente, de 80% dos síndicos que entram em contato hoje com a Serpol, a grande maioria não tem conhecimento do que seria um laudo técnico. Eles procuram diretamente uma empresa de execução, aí chama diversas empresas sim, de níveis totalmente diferentes, cada um estima uma área, cada um propõe uma metodologia executiva, chega numa assembleia e é aquela tomada de preço com baseamento em nada. Então acho que é uma dor real e você trazer isso aqui pra gente, pro pessoal que está assistindo isso é bem bacana. Principalmente, eu falo em todos os meus condomínios e em todos os cursos que eu dou. E às vezes eles não querem disponibilizar verba. Aí a gente fala, você vai gastar numa fachada de cerâmica R$500 mil. O que é você pegar R$10 mil, fazer um teste à percussão, fazer um diagnóstico e facilitar o seu trabalho em passar essas informações para o condômino? É um pouquinho pior. Eu queria saber quando que vai melhorar. Não melhora nunca. Não melhora nunca? Não. A gente está tentando conscientizar. A gente tenta conscientizar, mas por mais que, por exemplo, eu faço... Um dos meus cursos é o Aeron Síndicos, é o síndico na prática. Aerosíndico. Aerosíndicos. Então eu levo os síndicos nos meus condomínios. Oh, que legal. Para que eles aprendam na prática. Aí eles saem. Poxa, eu já sei tudo e não sei o quê. Dá 6 meses, 1 ano. Aí eu fiz isso no grupo. Eu falo... Não era pra fazer isso. Eu juro que eu tava lá e eu falei o que era pra ser feito. Eu juro que se me perguntasse no WhatsApp antes, eu respondia de novo. E aí fez uma arte. Então, assim, não é falta de instrução. É aquela coisa, você recebeu o conhecimento. Você vai utilizar aquele conhecimento? Porque a pressão dos condôminos para redução de custos, para não fazer... É grande. É enorme. Imagina. É enorme. Porque você vai mexer no bolso de cada um ali, cada um vai falar, putz, eu não quero pagar isso, eu não quero pagar aquilo, Não, tá muito caro, é isso. E os fiscais de obra pronta, que Exatamente, tudo sabem. tudo sabem, exatamente. Né? O Zé Colher de Pedreiro sabe fazer melhor Sempre do vai que ter um engenheiro o engenheiro. lá, até eu já trabalhei assim, não faz assim, vai querer dar pitaco. Eu tenho um dono de uma empresa de fachada, agora eu preciso citar esse senhor. Ele não tem engenharia, ele não tem curso, ele é o dono da empresa. Ele que faz, é o Zé. E ele tem a ousadia de falar que o diploma dos engenheiros de nada vale, porque ele tem 36 anos de experiência, ele sabe mais do que qualquer engenheiro. Ele falou isso pra você? Pra mim e pra todas as engenheiras envolvidas. Uma delas, inclusive, era filha dele. Filha dele? Que é quem assina o crédito da empresa dele. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o senhor sabe que a sua empresa só existe porque tem um engenheiro. Assinando. É porque é formalidade, essas burocracias do Brasil que precisa de alguém pra assinar um negócio que eu sei fazer. Tá bom, aí você nem discute, não compensa, né? Vamos continuar, a vida segue. A experiência Segue o jogo. dele é muito
mais importante. E vamos lá. 2 chances para vocês entenderem como é que está a fachada desse condomínio que ele, com as 36 anos de experiência, sabe fazer melhor do que nós, engenheiros e técnicos de Deixa eu deduzir aqui, deve ter infiltração, calafetação não existe mais, ou tá de pé o prédio? Não, ele está fazendo a reforma da fachada. Tá fazendo a reforma? Ele tá fazendo. Do jeito dele? Do jeito dele, né? Especialista é ele. Laudo? Teve algum laudo? Tem laudo, tem análise laudo, de tem engenharia, análise, tudo certinho, mas ele acompanhamento segue? de obra. Ou ele vai do conhecimento? Não, ele vai do conhecimento dele. Bom. Ele deve ser bom, pô. Você precisa trocar a junta de dilatação vertical entre as torres? Ele tá trocando? Ele tá trocando? Ele tá fazendo um prédio novo? Tá descascando, ele tá descascando o prédio? Ele a fez viga, coisas a coluna? um pouquinho piores. Não. E o pessoal tá morando lá? Mora, é uma reforma de fachada com pessoas morando. Dentro? Todo mundo dorme tranquilo? É só pra tratar a fachada e pintar a fachada, né? Era É simples, só- era é só só- tratamento era de só trinca, tratamento de trinca. impermeabilização, pintura, calafetação. Mas ele deve ser que nem meu sogro, ele faz construção. Ele pega assim, do nada ele inventa assim, ele tá fazendo uma casa. Vou fazer em L. Do nada. Mas não era Da o cabeça objetivo. dele. O objetivo dele era só reformar. Pois não é. a derrubar e fazer outra. Aí você vai lá, você tem uma junta de dilatação que junta os 2 prédios, Certo? com uma cobertura de junta de dilatação. Cobertura. Não pergunta, porque foi uma construtora que entregou com isso. Então, põe uma cobertura, um cobre junta. Cobre junto ainda. Vocês lembram Tá. do cobre junta? Tá É lindo. tipo... É antigo. Não, o prédio é Ele- novo. O prédio tem 7 anos. E eles ele têm... colocou? É. E aí tem o cobre junta. Aí ele foi pintar, ele tirou o cobre junta, pintou o prédio, estragou, obviamente, o cobre Lógico, junta. acabou. Porque o cobre junta você tirou, acabou. Você tem que Acabou, pôr tem outra. que pôr outra. Aí ele falou assim, você vai pôr o que aí agora? Nada. Já tá pintado. Fica bem mais bonito do que pôr o cobre junta. Falei, mas a Nossa água vai Senhora. entrar. Vou pensar em pôr um PU, então. Vai pensar em pôr um PU. Ele vai pensar em pôr um PU. E eu posso com você que ele vai passar o PU e... É isso! Acabou. 36 anos de experiência, meu Acabou. amigo! Aí imagina dentro de uma concorrência, entrar dentro de uma concorrência com empresas assim. Como você faz pra equalizar isso e ter parâmetros de empresa? O que você daria de dica? Porque hoje você tem todo o seu conhecimento técnico, todo o seu know-how dentro disso. E para um síndico que é leigo, que não é profissional, como ele difere essas 2 empresas? Mas aí que tá. A empresa que fez o mapeamento de fachada, Ela tem que te dar as ela informações. tem que te dar as informações pro Tem que te dar as escopo. informações. E esta empresa, no caso, mesmo com o escopo definido no Não segue. contrato... Eles não seguiram. E aí o que a gente faz? O que o síndico tem que fazer? Eu posso. Então, minha pergunta é: eu posso, se eu sendo síndico, se eu ver que não tá no escopo, se eu vejo que a empresa não tá seguindo nenhuma norma, eu posso estar entrando com uma ação judicial? Eu posso estar Deve, não paralisando essa obra e falar, não quero quebrar o Não tá contrato, seguindo eu posso o quebrar. respaldo técnico. Então eu devo pegar e entrar com uma ação judicial, falar, ó, não vai fazer mais a obra, eu quero ser ressarcido do valor que eu gastei, eu tenho esse direito? Depende do que tá no seu contrato, essa parte de eu vou ser ressarcido. Sim, porque é assim, tem aquela pressão que você falou que já tem a pressão dos moradores. Aí se Eles você estão... para a obra, vai Então, atrasar a obra. Exatamente. E fora Tem toda a essa burocracia, pressão. Tem essa pressão né? total. De tirar uma empresa, você tem que fazer uma Buscar nova uma assembleia, outra contratar empresa. outras pessoas. Então, às E vezes, tem as um pessoas... ponto muito pior. Todo início de manutenção de fachada, a gente tem que fazer um aporte de 30%, 40%, Sim. 20% inicial. Sim. Exato. E depois parcela, se Exato. perder de vista, o resto, certo? Sim. Se o cara pegou esses 30%, 40%, não fez nem o começo do Nossa. escopo, como é que a gente faz? E aí? Pra achar outra empresa que queira assumir a obra. Se eu ligo pra Cepol e falo agora, assume a obra do cara de 36 anos de experiência, que ele tá fazendo um monte de nhaca, só que só falta 50 mil pra pagar de obra. O Cepol vai falar pra mim o quê? Senta lá, Cláudia, e vai ser feliz. Não dá. Eu tenho um contato do Zé. Eu vou te passar o telefone do Eu te Zé. passar o contato do Zé, o Zé E resolve. ele faz melhor pra você. Então, assim, é difícil, é complexo. Então, o que nós, síndicos, temos que fazer? Além do acompanhamento de uma equipe de engenharia para fiscalizar estas empresas, para fazer os laudos e tudo mais, porque não tem nenhuma obrigação o síndico de ter conhecimento. Sim, Então, ele tem que ter este acompanhamento de uma pessoa especializada, tá? sim. Seja ela qual for, de qual empresa for,
ele tem que ter esse acompanhamento. Uma assessoria. Hoje, em algum dos seus condomínios, você executa algum tipo de obra sem um respaldo técnico, sem um laudo, alguma obra de fachada? Jamais. Jamais? Jamais. Não tem como. Não tem como você recorrer depois também. E a grande maioria, todos É o preferem Zé da fazer colher. sem laudo, não quero gastar dinheiro com isso. Não, só tem uns pontinhos que precisa arrumar e tal, não precisa gastar dinheiro com isso. Acho que essa é a pior parte. Aí vem aditivo de contrato, aí vem toda aquela coisa chata quando você não tem esse documento. Mas aí... Aditivo de contrato acontece. Por exemplo, você no mapeamento da fachada de tijolinho à vista não apontou algumas coisas. Como que você percebeu? Na hora de lixar o tijolinho, ele começou a se desfazer. Aí você tem... Não dá para ter esse apontamento no mapeamento. Não tem como. Por quê? Porque ele tá coberto por uma camada de tinta, ele tá compactado e você só vai descobrir na hora do vamos ver. É igual obra na nossa casa. A gente tá fazendo, sempre vai ter um a mais. Sempre acontece alguma coisa, um imprevisto no meio do caminho. Desculpa. Então, neste caso específico, teve que se fazer um aditivo. Em todos os outros casos, não precisa se você fizer o mapeamento da forma correta. Teste técnico e mapeamento com teste de percussão. E laudo de percussão. Exatamente. Então, fez a parte correta, não tem nada que possa aparecer no meio do caminho, não tem para que ter aditivo. Tá. Perfeito. Agora, se tem alguns pontos que vão acontecer que precisam de aditivo, como no caso deste de tijolinho à vista, aí precisa de aditivo, leva para a Assembleia Mas e aí explica. a comunicação é até mais tranquila, né? Quando tem uma situação assim. Mas as pessoas vão falar da mesma forma falar que o da mesma síndico forma. está roubando, está pegando dinheiro da Nossa, obra, está ganhando tem bola, essa questão. e por isso que ele precisa de aditivo para ganhar mais dinheiro da obra. Então, assim, acontece. Agora, tem uma equipe de engenharia acompanhando, tenha um bom jurídico. Segue as dicas, hein, Porque, pessoal? Eu não tô nem olhando pra câmera, vocês estão vendo que tá tudo certo. Tem que ter um acompanhamento, tem que fazer um mapeamento. Então vamos por fases, vamos voltar. Isso. Vamos lá. Faz o mapeamento com o teste de percussão e o teste técnico. Primeiro ponto. Teste por drone. O drone não vai conseguir saber onde está o som cavo, como é que está o reboco atrás da parede. Ah, mas ele tem um infravermelho da NASA. Não, ele não consegue. Ainda não chegamos nessa tecnologia. 2. A empresa que fizer o mapeamento da sua fachada, ela tem que te dar o escopo para a obra da fachada. 3. A empresa que estiver fazendo o mapeamento da fachada, contrata ela, porque ela já fez o mapeamento da fachada, já passou pela concorrência, para fazer o acompanhamento da obra, que obviamente tem que ser outra empresa, que não a que fez o mapeamento, porque senão o cara que fez o mapeamento vai apontar que seu prédio está destruído, para ele ganhar mais dinheiro na próxima fase. Então, esta empresa, ela vai fiscalizar a empresa seguinte, que vai fazer o mapeamento de fachada. Feito tudo isso, contrato com o jurídico analisando todos os documentos, CND, seguros, laudos, normas obrigatórias têm que ser apresentados. Então, por exemplo, uma norma que ninguém aponta, NR18, tem que ter, tá? Não me põe o cara pendurado num contrapeso, que a hora que ele cair lá embaixo a culpa é sua. Responsabilidade, síndico. né? É responsabilidade Sensacional. totalmente de vocês. Então, Sensacional. assim, tem que ter. Feito tudo isso com o jurídico, ainda assim temos ótimas empresas no mercado, contém ironia, que vão começar a fazer coisas erradas e coisas que estão no contrato eles deixam de fazer e coisas que eles tinham que fazer eles não fazem da forma correta. Tenha um jurídico para mandar as notificações extrajudiciais com obrigação de fazer e se eles não fizerem, entrar com ação com tutela de urgência, porque a obra não pode parar, para obrigação de fazer. Tutela de urgência. Perfeito, perfeito. Perfeito. Karina, você sente falta de alguma informação dessas empresas? Algo que facilitaria na hora do balizamento desses orçamentos? Algo que ajudaria vocês? Só pelo jeito dela respirar, eu já percebi que, tipo assim, tem muitas... Ela tá selecionando, pontuando ali quais são os... Eu tô tentando... Porque assim... É que nem quando você recebe uma proposta de um advogado e ele escreve tudo no juridiquês. Sim. Se você não entende nada de direito, você olha aquilo e você fala assim, ótimo, vou usar no banheiro, amassa e joga no lixo.
Porque você não entendeu Exato. o que está sendo passado. Sim. Então, assim, se a minha equipe, eu tenho pessoal de engenharia dentro da minha empresa, tenho eu que entendo pouco e tudo mais. Se a hora que a gente chega com umas propostas que a gente olha e fala assim, cara, eu não sei o que esse cara quis dizer. E eu juro que eu já olhei pra tentar entender, né? Pode ser uma ignorância minha, vou lá na norma pra olhar e eu não entendo. Imagina quem não tem conhecimento. É um Que ponto... a grande maioria também, né? Sim. Hoje, quantos por cento são síndicos profissionais e tem conhecimento técnico? A grande maioria é o morador que tem um desconto no condomínio e assume essa bucha para resolver. Ou que fez um cursinho de Exato. 20 horas de sindicatura profissional Perfeito. pela internet e não sabe nem o que E é. tem não uma estudou. responsabilidade de não sei quantos condôminos de um prédio, de diversos problemas, e ele não sabe como tratar, como sanar essas questões. É. Fala um pouquinho da sua empresa, inclusive, puxando esse gancho, a DMX Service, onde ela atua, quais são os principais canais que ela oferece hoje. Falo. Deixa eu só explicar, porque mais do que vender minha empresa, meu propósito de vida é ajudar pessoas. Legal. Eu não seria síndica se não fosse para ajudar pessoas, tá? Não é o dinheiro, porque não tem dinheiro que pague. O trabalho que é, a dor de cabeça que é, a pressão que é. Pior do que isso, não tem dinheiro que pague a renúncia que eu tenho que fazer para minha família Exato. para atender a família dos outros. Então, o meu propósito é ajudar pessoas. Qual é o lugar que eu posso ajudar pessoas? No lar dessas pessoas. Então, quanto mais pessoas eu ensino, eu passo aula, eu faço podcast, eu divulgo informação, mais eu estou conseguindo ajudar mais pessoas, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. A DMX Services hoje atua em São Paulo. Na Grande São Paulo, Zona Sul, Zona Oeste. Eu tenho condomínio também. Então, assim, tenho desde Cotia, Guarulhos, Diadema, São Bernardo, São Caetano, São Paulo e várias regiões. Então, a minha equipe inteira, a gente atua em São Paulo, capital. É muita gente. Aí as pessoas, a primeira pergunta que elas fazem é: quantos prédios você atende? Aí eu falo, quantos prédios eu atendo? Não tenho problema nenhum. Mas eu não falo em prédios. Eu atendo hoje 5.872 famílias. Caramba. 5 mil. Só 5 mil. 872, não disse, mas esses 872. Não, é que eu tô pelo amor tentando de Deus. reduzir um pouquinho. Quantos apartamentos tem no seu prédio? No meu, são 6 torres é pequenininho, de 5 andares. Tem 340 apartamentos. Você já jogou fora seu prédio inteiro de 6 torres nessa brincadeira de tirar os 800 do meu, entendeu? Entendeu essa brincadeira? E qual que são os braços que ela atende? Ela faz essa parte de equalização de proposta, ela, como você comentou antes do início do podcast, eleição de síndico, o que você atende diretamente no condomínio? Toda a parte... Nós, da DMX, somos os síndicos, né? No caso, eu sou a síndica de todos os prédios. Certo. Tá? Porém, a gente divide em carteiras de atendimento. Você tem uma equipe, então. Eu tenho Tem uma 18 equipe, 18 funcionários que trabalham ali e todos respondem a você. Exatamente. Mas todo bem é tudo com você. Legal, criminal, sim. Então, assim, se eles fazem alguma arte, com eles você. tomam a carcada, porque quem vai pra delegacia sou eu. Então, assim, a DMX, como é uma empresa minha, tá no meu nome, unipessoal, eu sou a responsável na eleição de todos os condomínios, tá? Mas cada um dos síndicos da DMX tem uma carteira de atendimento. Porque eu não vou atender com a qualidade se eu tivesse que atender 50 prédios ao mesmo tempo. Sim. Não tem como. Então, cada um tem a sua carteira de atendimento e eles atuam. Ah, mas eles atuam sozinhos? Não, da mesma forma que eu não atuo sozinho. Então, eu não trabalho com prepostos. Né? Entendi. Que muita gente trabalha com Sim. preposto. Joga o cara Joga lá o e cara fala... lá, resolve. se Se vira. vira, usa só meu nome e toca aí. Beijo, não me liga. Exatamente. Não é assim que funciona. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, eu tenho a Vanessa que tá aqui do lado, né? Ela podia aparecer na câmera, mas a Vanessa não quer aparecer na ela câmera. tem Negócio vergonha. participar do podcast. Mas seria legal A ela gente aparecer, chamou, só né? pra deixar registrado, a gente Sim, chamou ela pra sentar chamamos, aqui. intimamos e ela não quis aparecer. E aí a Vanessa tem uma carteira de prédios que ela atende, mas ela atende em conjunto com o Marcelo, com a Miriam, com o Renato, com a Manu.
que são do resto da equipe. Então, por exemplo, tem uma equipe que faz o atendimento, tem uma equipe que faz análise de pastas, tem uma equipe que faz os orçamentos, que faz esse balizamento de orçamento, tem uma equipe que só faz notificações e advertências. Então, assim, cada um faz esse apoio para ela. Porque senão ela sozinha também não ia dar conta. Sim. Ninguém faz nada sozinho. Já aconteceu, tipo assim, você ter um responsável seu em um condomínio e o condomínio falou assim, eu não quero esse cara, eu não quero essa menina. Troca pra mim que eu não quero, porque tá dando muita advertência aqui. Eu não quero esse daqui porque é muito amiguinho daquele ali, eu